Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E esse vídeo é muito aguardado, esse vídeo é muito pedido, né? Acabou de sair o edital para o Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. Um cargo muito interessante, principalmente porque agora muitos de vocês que vão passar no concurso vão trabalhar de casa, vão fazer um home office com um cargo público. Olha que legal, não vão ter que gastar com transporte, não vão perder tempo com deslocamento, vão trabalhar de casa, vão ter um cargo público, estabilidade, aposentadoria. Olha que maravilha. Então agora é a hora de você conquistar o seu cargo público, conquistar a sua independência. Pois bem, o edital saiu agora no finalzinho de julho e as pessoas vêm fazendo contato comigo. Antônio, faz vídeos do edital, faz vídeos do concurso público. Esse canal, como você sabe, ele se destina a ajudar todo mundo que quer estudar direito. Pois bem, vou fazer alguns vídeos, vou fazer uma playlist aqui no canal que vai ter alguns vídeos sobre este concurso. Então esse vídeo ele vai falar de tutela da evidência. Lembrando que aqui vocês encontram as minhas redes sociais e clicando nesse ícone vocês estão inscritos no canal. Eu recomendo que se inscrevam, porque eu vou colocar muitos vídeos nessa playlist sobre o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pois bem, vamos entender um pouquinho a estrutura jurídica das tutelas. O pessoal fala para mim, né? Manda e-mail, manda mensagem no Instagram, manda mensagem via Facebook. Antônio, fala das tutelas. Você não vai fazer uma aula sobre tutelas? Vamos entender o que significa a palavra tutela. Tutela quer dizer proteção. Tutela jurisdicional é a proteção que o Estado dá por meio da jurisdição para as hipóteses de descumprimento do direito. Pois bem, o Código de Processo Civil inteiro regula a tutela jurisdicional, mas vamos focar neste concurso público. E este concurso público, o que mais você tem que focar, no que mais você tem que se apegar é ao texto da lei. As matérias dogmáticas jurídicas, direito penal, direito administrativo, constitucional, direito processual civil, se apegue ao texto da lei, entenda o texto da lei e a chance de você ter uma excelente nota que vai te garantir a aprovação é muito grande. E para o texto do Código de Processo Civil, o que são as tutelas provisórias? Ok? Então, se você abrir o Código de Processo Civil entre os artigos 294 e 311, você vai ter o tema tutela provisória. Como o próprio nome diz, ela é provisória. O que significa dizer que uma tutela é provisória? Que durante o processo ela pode ser revogada. Então o magistrado concede essa medida de proteção, a tutela provisória, e se durante o processo os elementos que levaram o magistrado a conceder essa tutela desaparecerem, o magistrado cassa essa tutela, ele revoga essa tutela. A tutela provisória, qualquer uma das modalidades de tutela provisória, pode ser concedida logo no começo do processo, como durante o processo a qualquer momento, como na sentença e inclusive depois da sentença. Em fase recursal, também é permitida a concessão de tutela provisória pela própria natureza desse instituto jurídico, pela própria finalidade da tutela provisória. Vamos entender a estrutura da tutela provisória. Eu tenho, meus amigos, duas espécies de tutela provisória. Eu tenho letra A tutela provisória de urgência. Letra B, a tutela provisória da evidência. A tutela provisória de urgência, ela precisa de dois requisitos: a verossimilhança e o risco. Risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esses dois requisitos, eles estão no artigo 300 do Código de Processo Civil. Mas, eu lembro, eu vou falar da tutela provisória de urgência num outro vídeo aqui no canal. Eu estou só fazendo uma introdução
para a gente chegar até a tutela provisória da evidência, que é o objeto desse estudo, o objeto desse vídeo. Pois bem, agora que eu sei quais os requisitos para a tutela provisória de urgência, eu vou entender que a tutela provisória de urgência se divide em duas modalidades. Então, tenho A1, tutela provisória de urgência cautelar. Eu tenho A2, tutela provisória de urgência antecipada. Vou falar só um pouquinho, porque esse é objeto de outra aula aqui do canal. A tutela provisória de urgência cautelar, ela protege aquilo que se está discutindo, sem significar antecipação da decisão final. A tutela antecipada, ela também vai proteger, mas antecipando o resultado final do processo. Então, a finalidade das duas, tanto da cautelar como antecipada, a finalidade é proteger. Proteger contra um risco. Por isso que um dos requisitos é o risco. É o famoso periculum in mora, como a gente estuda lá na faculdade. Ambas dependem desses dois requisitos. Verossimilhança da alegação, que é a probabilidade de sucesso no processo, ou fumus boni iuris, e o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, que é o periculum in mora. Requisitos da tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada. A tutela de urgência, deixa eu apagar aqui para ficar mais tranquilo, a tutela de urgência, seja ela de natureza cautelar, seja ela de natureza antecipada, ela pode ser concedida em dois momentos diferentes, considerando o processo principal. Ela pode ser antecedente ou incidental. Ok? Antecedente e incidental não são modalidades de tutela provisória, modalidades de tutela de urgência. Nada disso. Essas duas, a antecedente e a incidental, são momentos em que a tutela provisória pode ser concedida. A antecedente pode ser cautelar antecedente ou antecipada antecedente. A antecedente, ela antecede a discussão principal do processo. Então, primeiro eu consigo a medida de urgência, depois o processo prossegue para a discussão do objeto principal. Na tutela incidental, seja cautelar ou antecipada incidental, ela é incidente, ela acontece no meio do processo. Então, quando o processo começou para discutir o direito material, por exemplo, a propriedade de um bem, não havia risco de que esse bem estragasse e fosse destruído. Mas esse risco surgiu no andamento do processo. Então, a qualquer momento, uma das partes pode pedir uma tutela de urgência cautelar ou antecipada incidental, que vai, durante o processo, proteger o direito que está em risco. Mas isso é só uma introdução. Aguardem o outro vídeo aqui no canal que vai tratar da tutela de urgência. Nesse vídeo, eu quero falar especificamente com vocês a respeito de uma das modalidades de tutela provisória. A tutela provisória de evidência ou tutela provisória da evidência, que está basicamente regulada no artigo 311 do Código de Processo Civil. Então vamos lá. Tutela da evidência. Notem, meus amigos, eu coloquei aqui no singular. Ela tem um requisito só. Qual requisito? A evidência. Ela não depende de periculum in mora. Ela não depende de risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ela não depende de verossimilhança. Ela não depende de probabilidade do direito. Nada disso. A tutela da evidência depende única e exclusivamente da evidência. As hipóteses de evidência estão no 311, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, não há necessidade de urgência, nem há necessidade do fumus boni iuris, que é a probabilidade de sucesso. Olha o que o artigo 311 fala.
a tutela da evidência ela será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ou seja, existindo a evidência, a tutela da evidência pode ser concedida. Antônio, e como é essa evidência? O que é essa evidência? O próprio Código de Processo Civil nos fala quais são as hipóteses de evidência. Vamos dar uma olhada. Então, a gente vai dividir aqui as hipóteses de evidência, que são os 4 incisos do artigo 311, em 2 categorias. Primeira categoria, a evidência, os motivos da evidência já estão na petição inicial. E isso vai acontecer nos incisos 2 e 3 do artigo 311. Então, categoria A de tutela da evidência. Categoria B da tutela da evidência. A evidência, os motivos que caracterizam a evidência dependem do comportamento da parte contrária. Isso está nos incisos 1 e 4 do Código de Processo Civil. Vejamos então a primeira modalidade, evidência presente na petição inicial. Diz o inciso 2 do artigo 311. Vai ser possível a tutela da evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas pelos documentos. Então, as alegações do autor, o documento já demonstra. O documento que acompanhou a petição inicial já demonstra a evidência. Basta isso? Não, não basta isso. Eu tenho aqui uma conjunção aditiva. A letra E aqui é o sinal de mais, é uma conjunção aditiva. Então, eu tenho 2 requisitos aí. Primeiro requisito, alegações de fato que podem ser comprovadas apenas pelos documentos que acompanham a inicial. E 2, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então, são 2 requisitos. Primeiro, que os documentos que estão na inicial já demonstram os fatos todos. Segundo, a tese jurídica que o autor veiculou na petição inicial já foi acolhida pelo judiciário, seja em julgamentos repetitivos, seja em súmula vinculante. Havendo esses 2 requisitos, logo na inicial, o magistrado pode conceder a tutela da evidência. Essa é a primeira hipótese. Vamos ver a segunda hipótese em que a evidência está na petição inicial, que é o inciso 3, também do artigo 311. Quando for pedido rei persecutório. Antônio, que palavra é essa, rei persecutório? É um pedido que busca uma coisa. É uma ação que quer uma coisa. Tá? Rei persecutório é isso, que busca uma coisa. Ok? Esse pedido, esse processo, ele tem prova documental. Então, ele tem documentos que demonstram a razão do autor, fundado em contrato de depósito. Ok? Então, notem, meus amigos, só aí, só nesse primeiro pedaço do inciso 3, já estão os requisitos. Então, prova documental de contrato de depósito num pedido rei persecutório, num pedido que busca a coisa. Contrato de depósito é aquele pelo qual alguém deixa algo com outra pessoa para que essa outra pessoa cuide, tome conta. Isso é contrato de depósito. Então, você deixou uma coisa comigo para eu tomar conta, tudo documentadinho, contrato de depósito, eu sou o depositário, estou tomando conta, e eu não te devolvo na hora que você pede. Eu tenho que te devolver, porque eu só fiquei tomando conta. Isso é o contrato de depósito. E aí você entrou com um processo contra mim, provou que é um contrato de depósito, provou isso por documento. Se o que você está pedindo é a coisa, isso é uma ação rei persecutória, pronto, o juiz vai conceder a medida tutela da evidência. Todos os outros detalhes desse inciso 3 são irrelevantes, caso em que será decretada a ordem de entrega sob pena de multa. A cominação é previsão, estabelecimento, fixação de multa. Mas os requisitos, meus amigos, estão aqui. Ok?
Então, vamos recapitular? Primeira hipótese, prova documental robusta na inicial e tese acolhida pelo judiciário, seja por julgamento repetitivo, seja por súmula vinculante. Na outra hipótese, você tem pedido reipersecutório fundado em contrato de depósito documentalmente comprovado. Notem, então, que nos dois casos, tudo que a lei exige para caracterizar a evidência já é possível que esteja na petição inicial. Vamos ver agora as outras hipóteses em que a caracterização da evidência está em elementos que dependem do comportamento da parte contrária. E é autoexplicativo, meus amigos. Olá, abuso do direito de defesa é uma das hipóteses. Ou, outra hipótese, manifesto propósito protelatório da parte. Manifesto propósito protelatório da parte. Então, obviamente, se a evidência fica demonstrada no abuso do direito de defesa, e abuso de direito de defesa é algo passível ao réu, porque o réu abusa do direito de se defender, fazendo o processo demorar. Por outro lado, o manifesto propósito protelatório da parte. Notem, meus amigos, quem é parte no processo? Autor e réu. Então, se o autor estiver com propósito protelatório, quem que pode pedir a tutela da evidência? O réu. Ele pode. Se o réu estiver com propósito protelatório, quem que pode pedir a tutela da evidência? O autor. Então aí fica muito claro que tutela da evidência é algo que pode ser pedido tanto pelo autor como pelo réu. Essa é a primeira hipótese de tutela da evidência, em que a evidência depende de comportamento do réu. Mas tem outro caso também. Olha lá, petição inicial com prova documental suficiente em relação aos direitos que o autor alega. E, em relação a essa prova, o réu não trouxe outra capaz de gerar dúvida. Então, aqui, eu só vou ter a evidência depois que eu tiver o comportamento do réu. Mais uma vez, porque o réu traz as suas provas e elas não são capazes de provocar dúvida. Então, notem, meus amigos, que nas hipóteses dos incisos 1 e 4 do artigo 311, a evidência depende de comportamento do réu. É por esse motivo que o parágrafo único do artigo 311 fala: nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. O que significa, para esse momento do estudo, a expressão liminarmente? Sem ouvir a parte contrária. Sem ouvir a parte contrária. Isso é liminarmente, de bate-pronto. Por que de bate-pronto? Porque o autor trouxe a inicial com aqueles documentos e, naquelas circunstâncias, o juiz está autorizado a conceder a tutela da evidência. Ok? Muito bem. Visto isso, a respeito de tutela da evidência, vamos analisar uma questão que caiu no último concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, prova realizada em 2017. Vamos lá. Determinada lide esbarra numa súmula vinculante. Bom, vimos súmula vinculante lá nos incisos do 311. Essa súmula vinculante favorece o réu. Então, essa súmula vinculante, ela favorece o entendimento, a tese jurídica sustentada no processo pelo réu. Vamos continuar. Assim, pretende o réu que a discussão seja imediatamente solucionada, requerendo tutela provisória nesse sentido. Então, tem uma súmula vinculante que favorece o réu, ele pediu tutela provisória. Vamos lembrar que a tutela provisória pode ser de urgência e evidência. A de urgência que pode ser cautelar ou antecipada. A da evidência não tem subespécies.
é tutela provisória da evidência. Vamos lá. Pelas vias processuais adequadas. Nesse caso, é correto afirmar que... Vamos lá. Primeiro, por se tratar de assunto que deve aguardar a cognição exauriente, o pedido de tutela provisória deverá ser indeferido. Por que tutela provisória? Lembra que eu falei? Porque ela pode, a qualquer momento, ser revogada. Porque o juiz, durante o processo, se ficar demonstrado que os elementos que levaram o juiz a conceder a tutela provisória não estão mais no processo, o juiz revoga. Então, não precisa de cognição exauriente, de análise profunda. Basta uma análise superficial, justamente porque ela é provisória. Ela é provisória porque ela decorre de uma análise superficial. Porque se uma análise superficial permitisse uma decisão definitiva, não faria sentido. O juiz não pode dar uma decisão definitiva com base em análise superficial. Mas provisória pode. Cognição exauriente é análise profunda das provas. Não é tema de tutela provisória. Então, não temos aqui essa possibilidade. Depois, para que seja concedida a tutela pretendida, será necessária a presença dos requisitos da verossimilhança e risco de dano. A gente viu que o pedido, a discussão jurídica, esbarra numa súmula vinculante. Súmula vinculante que favorece o réu. Então, estamos falando de tutela da evidência. Não há que se falar em verossimilhança ou risco de dano. Tutela da evidência tem um requisito. Qual? A evidência, cujos incisos do 311 demonstram as hipóteses. Ou seja, aqui então também não estamos falando desse caso. Letra C. O réu não tem legitimidade, ou seja, ele não pode pedir tutela provisória, porque isso se dá exclusivamente a pedido do autor. Lembra que eu te disse? Um dos incisos fala o manifesto o propósito protelatório da parte. Quem é parte? Autor ou réu. Então não há problema em conceder a tutela provisória favorecendo ao réu, desde que presentes os requisitos. Também, então, não tínhamos essa como possível. Letra D. Só será concedida a tutela caso o réu a tenha pleiteado na forma de urgência antecipada antecedente. Meus amigos, no comecinho do vídeo, eu falei o que é a tutela antecedente. É aquela que antecede a própria discussão do direito principal. Ora, quem que vai tomar a iniciativa de proteger para depois discutir? O autor. Não dá, logicamente, se você aplicar uma lógica formal, não dá para o réu pedir uma tutela antecedente. Porque o réu vem à surpresa quando o processo é ajuizado. O autor pede primeiro a proteção para depois discutir. Então, tutela antecedente é sempre pedida pelo autor. Por esse motivo, não é essa possibilidade. Por último, o réu tem interesse em pleitear tutela provisória da evidência, independentemente de verossimilhança ou risco de dano. Pois é, essa é a resposta correta. Olha lá, no 311, a tutela vai ser deferida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Viram, meus amigos, como a compreensão do texto te permite chegar a uma resposta? Eis aí, então, o caminho da tutela provisória da evidência. Tutela provisória, em qualquer dos seus detalhes, é tema que sempre cai, porque é uma das grandes novidades do Código de Processo Civil de 2015. Então, vocês precisam estar afiados a respeito de tutela provisória. Por isso, esse foi o primeiro vídeo de tutela provisória, mas haverá outros
vídeos de tutela provisória voltados aqui para o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, versão 2021. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá para compartilhar via WhatsApp, e aí vocês certamente, estudando bastante, com bastante esforço, conquistarão a tão sonhada colocação no seu emprego público. Um grande abraço, boa sorte, bons estudos e até a próxima!